Galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula, então, nós vamos aprender sobre potência com expoente negativo. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega o seu lápis, pega a sua caneta, pega a sua borracha aí, bora pro vídeo. Galera, nessa aula, então, nós vamos aí analisar as potências com expoente negativo, certo? Para isso, nós vamos começar, então, analisando duas sequências, a sequência A e a sequência B. Observe que a sequência A tem 2 elevado ao cubo, ela começa então. Vamos só relembrar uma coisa importante. O nosso 2 é a nossa base, certo? O nosso 3, o que é o nosso 3? É o nosso expoente. Lembrar que quando nós estamos falando de potência, a base ela se repete, então é o que nós vamos multiplicar, e o expoente é a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar essa base. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, certo, galera? O que está acontecendo aqui? Nós vamos começar, então, a fazer a divisão. Se eu dividir 2 ao cubo por 2, o que está acontecendo? Eu estou dividindo o 8 por 2, certo? Se eu dividir o 8 por 2, eu vou ter 4. E o 4, eu sei que eu posso escrever ele como 2 ao quadrado. Perfeito. Se eu dividir mais uma vez por 2, o que acontece? Então, fica 4 dividido por 2, 2. 2 elevado a 1. Gente, o que o prof quer que vocês entendam? O que está acontecendo com nossos expoentes? Quando nós dividimos por 2, nós estamos chegando, então, no resultado 4, que é 2 elevado a 4. O que aconteceu dessa potência para essa? Isso mesmo, galera. Se você respondeu que está diminuindo o expoente, é isso que eu quero que você observe. Observe que do 2 ao cubo para o 2 ao quadrado diminuiu 1 o expoente. Se eu dividir de novo 4, dividir por 2, eu vou ter 2. E se eu dividir o 2 por 2, eu vou ter 1. E 1 eu não posso escrever como 2 elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não podemos esquecer dessa propriedade. Com exceção de qual? Do 0 elevado a 0. Isso é uma indeterminação, ou seja, não existe, beleza? Se eu continuar nossas divisões, eu vou ter, então, 1 dividido por 2. Isso eu sei que é 1 dividido por 2, que é 1 meio, certo? O que está acontecendo? Eu dividi esse 1 por 2. Olha o nosso expoente. O nosso expoente ele ficou negativo. Por quê? Porque ele está diminuindo de 1 em 1. Perfeito. Galera, o que eu quero que vocês entendam? Que observe 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Mas 2 elevado a 1 é o quê? É 2. Todo mundo sabe que quando nós falamos em fração, nós temos o nosso 1 que fica escondido embaixo, que é o nosso denominador, certo? Por quê? Porque quando eu faço 2 dividido por 1, é igual a 2, por isso que ele fica escondido. O que aconteceu aqui, ó? De 2 elevado a 1 para 2 elevado a menos 1. Nós invertemos, então, a nossa base. Ou seja, quem era numerador virou denominador. Quem era denominador virou numerador. Vamos continuar aí. Então, nós temos aí, ó, 1 meio dividido por 2. Lembrar uma propriedade muito importante de números racionais. Quando eu tenho, então, uma divisão de frações, eu vou ter, então, 1 meio dividido por 2. Aqui nós sabemos que nós temos o nosso 1 que está escondido, certo? A divisão de frações, basta eu repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da nossa segunda. Então, 1 meio vezes 1 meio, isso daqui é linha sobre linha. Então, nós temos que 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4, certo? Então, isso é igual a 1 quarto. Então, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Isso mesmo, galera. Se o 2 elevado a menos 2 é 1 quarto, observe que aqui nós temos o nosso 1 escondido. E esse 1 escondido, nós sabemos que 2 ao quadrado é 4 dividido por 1. E 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. O que aconteceu de novo? O nosso resultado, então, inverteu. Se eu dividir por 2 de novo,
eu vou ter, então, 1/4 dividido por 2. Lembrar que na divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lembrar que a nossa segunda é 2 por 1. Isso mesmo, ficou 1/8. Galera, 1/8. 2 ao cubo é 8 sobre o 1 que está escondido. E 2 elevado a menos 3 é 1/8. O que nós podemos concluir, então, com toda essa observação? Que quando eu tenho uma potência com expoente negativo, eu inverto a nossa base para poder, então, resolver a nossa potência. Observe que 2 ao quadrado é 4 e 2 elevado a menos 2 é 1/4. Isso mesmo. Isso também nós podemos observar na sequência B. Então, vamos lá. Sequência B, de 3 ao cubo igual a 27. Se eu dividir por 3, fica 3 ao quadrado igual a 9. 3 ao quadrado igual a 9 dividido por 3, 3a elevado a 1, que é igual a 3. Se eu dividir por 3 de novo, vai ficar igual a 1. 3 elevado a 0 é 1. Então, lembrar aí que o 1 dividido por 3 é 1/3. E isso é 3 elevado a menos 1. Isso mesmo. De novo, dividir por 3, 1/9, porque 1/3 dividido por 3, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Perfeito, é isso mesmo, galera. Então, nós temos 1/9. E depois, 3 elevado a menos 3, que é 1/27. 1/9 dividido por 3. Lembrar que nós temos, então, o 1 escondido aqui. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que nós podemos concluir, então, com essas observações? Que todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número, que é o que nós já vimos aí nas outras aulas. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por último aí, que quando a gente fala numa potência com expoente negativo, é igual ao inverso da potência com expoente positivo. Certo, galera? Dando continuidade aí, nós vamos ver então para completar esses quadros das potências. 5 elevado à quarta potência, isso é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, que é igual a 625. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 5 elevado à primeira potência é 5. Todo número elevado a 1 é o próprio número. 5 elevado a menos 1, nós já não vimos que é o inverso. Então, se 5 elevado a 1 é 5, 5 elevado a menos 1 vai ser 1/5. 5 elevado a menos 2, isso é 1/25. 5 elevado a menos 3, 1/125. 5 elevado a menos 4, 1/625. Vamos lá. 10 elevado a menos 1, 1/10. 10 elevado a menos 2, 1/100. 10 elevado a menos 3, 1/1000. 10 elevado a menos 4, então, é 1 sobre 10.000, ou 1 sobre 10 à quarta. E 10 elevado a menos 5 é 1 sobre 100.000. Certo? O professor trouxe, então, duas sentenças aí para a gente analisar. A primeira. Eu tenho, então, menos 1/5 elevado ao cubo. Isso é igual a 5 ao cubo, que é igual a 125? Observe com atenção. Você acha que isso daqui está certo? Não, né? Vamos ver o porquê? Então, vamos lá. Se eu analisar menos 1/5 elevado ao cubo, isso é igual a menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. Lembrando que quando o nosso expoente ele é ímpar, nós temos que saber que nosso resultado ele vai ser negativo. Então, o primeiro erro já está aqui. Segundo erro, a nossa base é negativa, nós não invertemos a nossa fração, como o enunciado aqui fez. Então, a nossa fração continua a mesma. Por quê? Porque o nosso expoente ele é positivo. Só inverte a fração quando nós estamos falando de expoente negativo. Então, menos 1, menos com menos, mais com menos, menos, certo? Então, nós temos também que 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a resposta correta é menos 1/125.
A segunda situação, eu tenho menos 1/5 elevado a menos 4. Isso é igual a menos 5 elevado à quarta potência, que é igual a menos 625. Galera, observe que o seguinte, que daqui, quando nós fizemos isso daqui até aqui, nós estamos corretos. Observe aqui na nossa correção que nós temos o nosso expoente negativo, nós invertemos a nossa base e ficou menos 5 elevado à quarta potência. Só que lembra da regrinha que quando o nosso expoente é par, nós temos o resultado final como positivo. Então, 5 elevado à quarta é 625. Só que nesse caso, nosso resultado aí fica positivo, certo? Há algumas correspondências aí que a gente pode fazer. Menos 7 elevado a menos 2. Isso eu invertendo vai ficar 1 menos 1/7 elevado ao quadrado. Então, ficou aqui, ó, 1 sobre 49. B, 1 sobre 6 elevado a menos 9. Isso, nós estamos invertendo, então, a nossa base só do 6 elevado a menos 9. Então, vai ficar 6 elevado a 9. 6 elevado a 9, tá aqui, então, o nosso cálculo. Menos 3 elevado a menos 2. Menos 3 elevado a menos 2, inverte a base, fica 1 nono. Menos 4 a quarto. O menos, ele está com o nosso sinal sem fazer operação. Então, o nosso resultado continua negativo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 256. Resolve somente, então, o 4 elevado a 4. E 1 sobre 512. 1 sobre 512, eu posso escrever ele como 8 elevado a menos 3. 8 elevado a 3, ele é 512. Como ele está em fração, nós invertemos aqui, ficou 1 sobre 8 a menos 3. A F, menos 1/6. Então, 6 elevado a menos 1, eu posso inverter, ficou menos 1/6. Perfeito. G, menos 1 elevado a menos 2. Lembra da propriedade que o 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser o 1. Perfeito. H, menos 49 elevado a menos 1. Invertendo, vai ficar menos 1/49. E 1 sobre 256. O 256, eu posso escrever ele como 16 ao quadrado. Como isso daqui está? O inverso é 16 na menos 2. E a J, menos 8 elevado ao cubo. Isso, então, ficou menos 1 sobre 512. Galera, vamos lá. Quais os resultados a seguir é a solução da potência 10 na menos 6? 10 na menos 6, eu sei que eu posso escrever ele como 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, 6 vezes, certo? Isso é 1 sobre 1 milhão. Dividindo, então, nós temos 0,000001, que é a resposta correta, então, é a letra E. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou pedir para vocês, então, abrir o livro de vocês nas atividades, página 24 até a 26. Algumas dessas atividades serão disponibilizadas aí no material do apoio. Dá o seu like aqui embaixo e até mais!